por essa oportunidade. Gênesis, capítulo 14, verso de número 13. Se você encontrar, diga amém. Está escrito assim: veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar. Pai, te agradecemos por tudo que já aconteceu nesse culto, mas te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, dai-nos a tua palavra, revela-nos a tua palavra, ensina-nos a tua palavra, pela pessoa do Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém. Queridos, essa é a primeira vez na Bíblia Sagrada que aparece a palavra hebreu. Observe, se puder segurar o fundo musical um pouquinho agora, pode segurar o fundo um pouquinho? Essa é a primeira vez em toda a Bíblia Sagrada que aparece a palavra hebreu. E desde criança, eu aprendi na igreja que hebreu significa aqueles que descendem de Éber. Mas depois que cresci e estudei um pouco mais a fundo as Escrituras, eu notei que nunca, jamais se disse hebreu a um árabe. Mas também os árabes são descendentes de Éber. E se os descendentes de Éber são os hebreus, então também deveríamos dizer hebreus aos árabes. Mas nunca um árabe foi chamado hebreu. O que viria a ser então o significado da palavra hebreu? Nós temos na teologia sistemática uma matéria chamada, a matéria de interpretação de texto, chamada hermenêutica. E a hermenêutica traz com ela alguns princípios, e um dos princípios da hermenêutica é o chamado princípio da primeira menção. Ou seja, todas as vezes que nós queremos estudar algo na Bíblia, uma palavra, um conceito, nós devemos voltar para o primeiro momento em que aquilo aparece na Escritura. E aquela palavra vai carregar esse mesmo conceito do Gênesis até o Apocalipse, do momento que ela aparecer até o fim das Escrituras. E aqui é a primeira vez que nós lemos a palavra hebreu. Quando? Logo depois que Abraão cruzou o chamado rio Eufrates. As pessoas que moravam do outro lado do rio passaram a chamá-lo de hebreu, que quer dizer aquele que veio do outro lado das águas, aquele que cruzou as águas, aquele que transpassou as águas. Quando isso aconteceu? Quando ele peregrinava desde sua terra natal em direção à terra de Canaã. Ele cruza o chamado grande rio Eufrates, e quando ele cruza, as pessoas que moravam do outro lado do rio o apontam dizendo: é o hebreu, ou seja, aquele que veio do outro lado das águas. Agora, o que você precisa entender é que ele não cruzou essas águas porque essas águas coincidentemente estavam no seu caminho. Ele cruzou essas águas porque Deus lhe preparou um caminho para que ele cruzasse as águas e do outro lado fizesse uma aliança com o Senhor. Deus nunca faz aliança com um homem que ele primeiro não passou pelas águas. Observe, Deus pode salvar um homem sem que esse homem passe pelas águas, mas Deus não pode fazer uma aliança com o homem que não passou pelas águas. De novo, Deus pode salvar um homem
sem que esse homem passe pelas águas. Deus pode livrá-lo do inferno. Mas a aliança, Deus só faz com o hebreu. A aliança, Deus só faz com aquele que cruzou as águas. Por isso, Deus guiou Abraão para que ele cruzasse o grande rio Eufrates e do outro lado fosse chamado hebreu. E então, Deus fizesse com ele uma aliança. Você está por aí? Agora, entenda isso. Tradicionalmente, a igreja na América Latina ensina que primeiro você deve se batizar e depois você vai cear. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus levantou o cálice da ceia, ele disse: esse cálice é o cálice da aliança. Ele só pode ter uma aliança com quem cruzou as águas. Então Abraão não cruza aquelas águas por acaso. Deus faz com que Abraão cruze essas águas e se torne hebreu, para ter com ele uma aliança. Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 24. Josué, no capítulo 24. À medida que você for encontrando, dá um sinal e diga amém, diga aleluia, diga alguma coisa. Posso ler? Josué capítulo 24, verso 2 diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, da além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, e eles serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz caminhar por toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então observe que ele não cruza por acaso. Deus o toma propositalmente da além do rio e o faz cruzar o rio. E depois que ele passa pelas águas, ele experimenta do Senhor três coisas. Depois que ele passa pelas águas, vem sobre ele uma unção que leva Abraão a tomar posse de territórios espirituais. Ele começa a caminhar pela terra de Canaã, tomando posse dessa terra, porque todo aquele que passou pelas águas recebeu de Deus um revestimento de unção, uma autoridade no Espírito, para tomar posse de territórios espirituais. Eu estou aqui essa noite para te dizer que se você passou pelas águas, você vai entrar naquela casa essa noite e vai dizer: Satanás, aqui quem manda sou eu. Você vai dizer naquela vizinhança que aquela terra é tua. Você vai dizer naquele bairro que quem manda ali é o Senhor Jesus. Tu vai declarar sobre a tua cidade o poderio e o senhorio de Cristo. Por quê? Porque sobre a tua vida há uma unção para que você tome posse de territórios espirituais. Não entregue na mão do diabo os territórios que Deus tem confiado a você. Segundo, todo aquele que passou pelas águas recebe de Deus poder, unção de multiplicação. Olhe bem, o fiz caminhar por toda a terra de Canaã e lhe multipliquei a semente. Passou pelas águas, recebeu essa unção. Há sobre a tua vida uma unção de multiplicação, que te leva a multiplicar tudo aquilo que você toca, que te leva a prosperar em tudo aquilo que você faz. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus,
que tudo que você tocar nesse ano de 2017 vai multiplicar diante dos teus olhos, porque Deus tem derramado sobre a tua vida. Eu vou dizer de novo, e se você crê, levante a mão. Deus tem derramado sobre a tua vida uma unção de multiplicação. Terceira coisa que acontece com quem passa pelas águas: todo aquele que passa pelas águas recebe poder para tomar posse de territórios espirituais, recebe a unção e o poder da multiplicação, mas também vê o cumprimento das promessas do Senhor. Ei, eu vou dizer, se você passou pelas águas, prepare-se, porque esse é o tempo de todas as promessas de Deus se cumprirem na tua vida. Todo homem com quem Deus quer uma aliança, ele passa pelas águas. Abraão cruzou o Eufrates. Depois veio Isaac e peregrinou pela mesma terra que o pai, e também cruzou o grande rio Eufrates. E também foi batizado nas águas, porque quando Abraão cruza o Eufrates, aquilo é batismo. Olha como diz em Josué: antes do rio, serviam a outros deuses. Depois do rio, ele servia ao Senhor. Antes do rio, serviam a deuses estranhos. Depois do rio, ele serviu ao Senhor. Antes do rio, era um. Antes das águas, era um. Depois das águas, se tornou outro. Se tornou em outro, porque as águas têm o poder de nos lavar e nos transformar em outros homens e mulheres. Tente entender isso. Nós não temos tempo, se tivesse eu ia te mostrar Deus fazendo Adão cruzar as águas. Sete, Enos, Arfaxade, e todos aqueles com quem ele constituiu uma aliança. Depois veio Jacó e cruzou o val do Jaboque. Mais tarde Jacó entra com 70 almas no Egito. Quantas? Meu irmão, se você é simpatizante da fé, pode ficar de fora. Eu fui chamado para falar para crente. Então, só os crentes. Ele entrou no Egito com 70 almas. Quantas? 70. Mais de 400 anos depois, Deus desce naquele lugar e diz: vou tirar o meu povo. E mais de 400 anos depois, quando eles vão sair do Egito, são aproximadamente 2 milhões de pessoas. E ninguém tinha cruzado águas. Como batizar de uma só vez 2 milhões de pessoas? Como passar pelas águas de uma só vez 2 milhões de pessoas? Foi aí que Deus abriu o mar. Foi aí que Deus abriu o mar e batizou em um só dia 2 milhões de pessoas nas águas. Foi o maior batismo do planeta. Foi o maior batismo da história. Foi a maior peregrinação nas águas de toda a história do planeta. 2 milhões de pessoas passando pelas águas em um só dia. Pastor, mas está escrito que passaram em seco. Mas o princípio é entrar e sair, dá seu jeito. Entraram de um lado, saíram do outro. O que não dá é para entrar e sair de uma gota de água pingada na testa. Mas entraram e saíram. E do outro lado estavam batizados.
Mas essa geração morreu no meio do deserto. E uma nova geração nasceu. E a população dos hebreus naquele tempo sempre aumentava. Se 2 milhões saíram do Egito, no deserto haviam mais de 2 milhões. Agora, como batizar nas águas? Pessoas que na maioria das vezes não tinham água sequer para beber. Se Deus não opera milagres, eles morreriam. Se Deus não opera milagres, como aquele milagre que ele operou lá nas águas de Mara, quando Moisés pegou os galhos de cetim e lançou nas águas amargas e elas se tornaram doces, morreriam de sede. Se Deus não faz jorrar água da rocha, morreriam de sede. E Deus não fez isso por uma vez, mais de uma vez. Por quê? Porque no deserto não tinha água nem para beber. Como batizar no meio do deserto? Então Deus ordenava que eles subissem os cumes das montanhas. Toda aquela região é uma região montanhosa. E Deus ordenava que eles subissem os cumes das montanhas. Quando eles estavam lá em cima, Deus descia uma nuvem e Deus os batizava na nuvem. Eu sei que tem muita gente que não acredita, porque eu sei como é que é. Sabe, nós temos uma certa dificuldade para ler a Bíblia, mas está na Bíblia. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 10. Se você achar, dá um sinal, diga amém. 1 Coríntios capítulo 10. Amém? Posso ler? Verso 1. Está escrito assim: ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca do batismo. Os nossos pais, todos estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem quanto no mar. Aí, irmão, era batismo. Eu sei que o seu coração não quer crer, mas está aí escrito. Se você não gostar, pode rasgar essa página também. Mas está aí. Foram todos batizados. E depois disso, Deus ainda serviu uma ceia, porque eles comeram uma comida espiritual e beberam uma bebida espiritual. Comida espiritual, bebida espiritual é ceia. Batizaram e lá no deserto Deus ainda serviu uma ceia, porque está escrito: Ele prepara uma ceia, Ele prepara uma mesa no meio do deserto. Então primeiro ele batiza Abraão. Primeiro ele faz Abraão cruzar as águas, para depois fazer com Abraão uma aliança. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 12. Abra mesmo. Não tenha medo, abra a Bíblia. Gênesis, no capítulo 12. Se você encontrar, dá um sinal para mim. Olha o título do capítulo. Deus chama Abraão. De novo. Deus chama Abraão. Tem alguém vivo aí, meu Deus? Vamos todo mundo junto, diga: Deus chama Abraão. Olhe para mim que eu vou te dizer. Alguém tem que falar. Eu vou te dizer, meus irmãos, nos originais da Bíblia Sagrada, não tem títulos, não tem capítulos, não tem versículos, são textos corridos. Títulos, capítulos, versículos foram acrescentados à Escritura para facilitar o estudo teológico da palavra, mas no original não tem. E eu preciso te dizer uma coisa: na maioria das vezes os títulos não condizem com o que está escrito. Outro dia eu estava lendo uma Bíblia e tinha como título o texto assim, Eliseu adivinha os planos do rei da Síria. Eu fiquei me perguntando, onde será que é a escola de adivinho? Quero ser igual ao profeta. Meu irmão, pelo amor de Deus, profeta profetiza, profeta revela. Irmão, a única coisa que o profeta não faz é adivinhar.
Aí eles colocam como título, Eliseu adivinha. Olha o título de outro texto. Lá em Reis, no capítulo 2. Olha como está escrito. Segundo Reis, capítulo 2, o título de uma Bíblia está assim, ó. Elias é tomado ao céu em uma carruagem de fogo. Leia o texto. Estando Deus para elevar Elias ao céu num redemoinho. E olha quando ele foi. E Elias foi tomado ao céu num redemoinho. E o título diz carruagem de fogo. Não condiz com a verdade. Agora aqui em Gênesis capítulo 12 o texto diz: Deus chama Abraão. Mas o chamado de Abraão não é no capítulo 12. Vou falar de novo, hein? Vou falar de novo. Você que está há 300 anos na igreja, ouça o que eu estou te dizendo. O chamado de Abraão não aconteceu no capítulo 12 de Gênesis, e eu te provo. Abre a sua Bíblia comigo aí no capítulo 11 e venha no verso 31. Quem está por aí? Sacode o ombro desse sermão aí e diga para ele: Deus tem uma palavra maravilhosa para você essa noite. Nós estamos lendo o texto, já vem a revelação. Ah, meu irmão, você não vai conseguir ficar sentado aí. Você vai levantar e vai glorificar Deus. Acredite em mim. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Observe isso. Capítulo 11, verso de número 31. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para irem à terra de Canaã. Olhe para mim, por gentileza. O chamado de Abraão aconteceu em sua terra natal. E qual é a terra natal de Abraão? Ur dos Caldeus. Mas venha comigo no capítulo 12 de Gênesis e verso 4. Gênesis, capítulo 12, verso 4 diz assim: assim partiu Abrão. Ele está saindo, como o Senhor lhe tinha ordenado. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E Arã está na metade do caminho entre Ur dos Caldeus e Canaã. Então em Gênesis 12, Deus não está chamando Abraão. Deus desceu do céu para pelejar com Abraão, porque Abraão tinha aceitado o chamado de Deus e parado no meio do caminho. E ninguém que aceita a chamada de Deus poderá parar no meio do caminho. Eu vou dizer de novo, meu irmão: ninguém que ouve o chamado do Senhor e dá o primeiro passo poderá parar. Porque se parar, Deus vai descer. Eu vou dizer mais uma vez: se parar, Deus vai descer. Então, se você anda desanimado, se você anda pensando em parar, crente, cuidado, Deus desce. Deus desceu para que Abraão continuasse a caminhada. Quem lê a Bíblia tem que entender que ela não está escrita em ordem cronológica. Pastor, o que significa isso? Os fatos não são contados na ordem em que aconteceram. Abra sua Bíblia comigo aí no capítulo 11, verso 1. Gênesis, capítulo 11, verso 1. Só quem está aí dá um glória a Deus. Só quem ama a palavra do Senhor, dê um glória bem forte aí. Capítulo 11, verso 1. Era toda a terra de uma mesma língua, de uma só maneira de falar. De novo, toda a terra tinha uma mesma língua e uma só maneira de falar. Verso 7. Deus diz: eia, desçamos e confundamos ali as suas línguas,
para que um não entenda a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra. Como? Dividindo as suas línguas, confundindo as suas línguas. Agora olhe para mim que eu vou declarar. Olhe para mim, eu vou declarar. Preste atenção, escute bem. O que está sendo contado no capítulo 11, aconteceu do capítulo 8 para o 9. Não, eu vou falar de novo que é para ver se você reage. O que está sendo contado no capítulo 11, aconteceu do capítulo 8 para o capítulo 9. Olhe comigo, capítulo 10, verso 25. Capítulo 10, verso 25. Só quem está aí, diga amém. Está escrito assim: e a Éber nasceram 2 filhos. E o nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. Quando Deus dividiu as línguas, esse menino nasceu. Então o pai dele colocou nele o nome de Peleg, porque Peleg quer dizer divisão. Peleg quer dizer divisão. Infelizmente, nós temos na igreja uns crentes que têm cara de Peleg. Conversa de Peleg. Ele te chama para comer depois do culto, mas não é porque ele quer sua amizade, sua companhia, não é porque ele preza pela tua companhia, quer falar mal dos outros, quer falar mal de pastor, quer descer o pau em líderes. Por quê? Porque tem cara de Peleg, conversa de Peleg, andado de Peleg, jeito de Peleg, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui como um profeta, para te dizer que Ele está revestindo você de fogo, de unção, de poder, de autoridade. E quando um Peleg se aproximar de você, ou entrar pela porta da tua casa, ele não vai resistir. Vai começar a passar mal. Vai começar a passar mal diante dos seus olhos. E pode amarrar porque é diabo. Acabou, Peleg. Aqui não. Nós temos um só coração. O coração de Cristo. Uma só mente. A mente de Cristo. No nosso meio não cabe Peleg. Está aí, fale alguma coisa, meu irmão. Olha o verso 31, olha o verso 31. Vou te provar. Eu vou te provar. Observe. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Já estavam divididas. Já estavam divididas. Está sendo contado no capítulo 11, mas aqui no 10, já tem línguas distintas. Olha o verso 5. Olha o verso 5. Foram repartidas por estes as ilhas dos gentios, cada um nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Irmão, olhe para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, orou ao Pai agradecendo: Pai, obrigado porque o Senhor tirou essas coisas dos sábios, dos doutores, dos entendidos, mas as revelou aos humildes de coração. Eu tenho a impressão que a Bíblia Sagrada é um grande quebra-cabeça, que Deus desmontou, misturou as peças e disse: quem tiver o Espírito Santo que monte. Eu vou dizer de novo. A sensação que tenho é que a Bíblia Sagrada é um grande quebra-cabeça que nos dá uma visão ideal daquilo que Deus quer de nós. Só que Deus desmontou, misturou as peças e permitiu que fosse montado só por aqueles que têm o Espírito Santo.
Ah, meu Deus, só por aqueles que têm o Espírito Santo. É por isso que nem todo mundo entende. Estudam muito e não entendem nada. Leem muito e não compreendem nada. São doutores disso, daquilo, mas não entendem a simplicidade de Cristo. E por quê? Porque Deus quitou a eles. Porque estas coisas só se fazem pelo Espírito Santo que habita dentro daquele que ama e glorifica a Cristo. Se Gênesis, no capítulo 12, não nos revela o chamado de Abraão, aonde na Bíblia Deus colocou o chamado de Abraão? Aonde? Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 7. Atos capítulo 7, quem encontrar diga amém. Vai glorificando, vai dizendo alguma coisa. Não fica calado na presença de Deus, não. Vai dizendo alguma coisa para Ele. Diga: Jesus maravilhoso. Diga: Senhor, eu amo a Tua palavra. Dai-me mais da Escritura. Revela-me mais. Deseje ardentemente a palavra do Senhor. Deseje no profundo do teu coração a palavra do Senhor. E o Espírito Santo te a revelará. De forma que o olho nunca viu. De maneira que o ouvido nunca ouviu. Atos capítulo 7, quem encontrou, diga amém. Verso 2, eu estou amando falar com essa igreja. Não é em todo lugar que você pode falar essas coisas, não. Entendeu? O pessoal fica batendo cabeça. Entendeu? Tem que falar para quem está cheio do Espírito Santo. Tem que falar para quem tem Deus. Tem que falar para quem deseja. Tem que falar para quem ama. Tem que falar para quem adora. Tem que falar para quem glorifica. Tem que falar para quem sabe o valor que a palavra tem. Tem que falar para aquele que sabe que da palavra advém salvação. Que Cristo é a palavra. Cristo é a verdade. Tem que ser para quem deseja. Tem que ser para quem ama. Tem que ser para quem entende. E só entende quem tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo glorifica a Cristo. É assim que funciona. É assim que funciona. Capítulo 7, verso 2. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando este ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Está aí, irmão. Está aí. Diferente dos crentes de hoje, Estevão lia a Bíblia. Está aí. Antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, sai da tua casa, sai de dentro da tua parentela e dirige a terra que eu te mostrarei. Sabe qual é o nome desse versículo? Evangelho. Isso é o Evangelho. Pastor, o que é o Evangelho? O Evangelho é o seguinte: o Evangelho é aquilo que nós fomos chamados. E nós fomos chamados primeiro a perder e depois a ganhar. Evangelho é isso: disposição para perder em amor daquele que me chamou. Evangelho é isso: disposição para abrir mão daquilo que eu tenho por uma promessa maior. Evangelho é isso: abrir mão daquilo que eu vejo, abrir mão daquilo que eu pego por algo que é só uma promessa, mas pela fé. Ainda que eu não possa ver, eu tenho a convicção de que um dia caminharei sobre ruas de ouro, em uma cidade que vai descer do céu, e que a minha morada será junto aos anjos. Fé!
posso ver, convicção daquilo que eu espero. Isso é o evangelho. Sai da tua terra. Perdeu a terra. Eu não sei quem enfiou na cabeça dos crentes que você foi chamado para ganhar. Nós fomos chamados primeiro a perder. E aqui, quem não estiver disposto a perder nunca pode ganhar. Olha o que ele disse: quem não estiver disposto a perder a sua alma por amor de mim, não a achará. Mas aquele que por amor de mim perdê-la, a encontrará. Porque aqui primeiro se perde. Não sei quem te ensinou a ficar apegado às coisas materiais. Não sei quem te ensinou a querer vir para o evangelho para obter vantagens. Nós somos chamados primeiro a perder. Sai da tua terra, perdeu a terra. Sai da tua casa, perdeu a casa. Sai do meio da tua parentela, perdeu a família. E vem para a terra que eu te mostrarei. Aonde? Aonde? Não te interessa agora, venha. Como é lá? Não importa agora, venha primeiro. Primeiro você vem. Depois vamos falar dos detalhes. Os detalhes é só para quem vem. Vou falar de novo. Os detalhes é só para quem vem. Por isso que não é todo mundo que tem revelação. Por quê? Porque a revelação são os detalhes. E os detalhes é só para aqueles que saem. É só para aqueles que deixam tudo. É só para aqueles que abrem mão. É só para quem tem coragem. Ora, pontore, candala, basurianda. Isso é o evangelho, meu irmão. Sai da tua terra. Sai da tua casa. Sai do meio da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Observe. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Por quê? Cidade desenvolvida, em pleno crescimento. Haviam muitos templos de muitos deuses. O pai de Abraão ganhava dinheiro fazendo nichos de falsos deuses. Eles pararam ali porque Harã era uma terra de oportunidades. Quantas pessoas ouviram a voz de Deus, aceitaram o chamado de Deus e pararam na terra da oportunidade? Pararam na chance de enriquecer. Pararam na chance de construir. Pararam na chance de ter um bom carro. Pararam na chance. Por quê? Porque eles aceitaram. Mas a oportunidade os parou. Você não foi chamado para uma terra de oportunidades. Você foi chamado para uma terra de propósito. Só precisa de oportunidade quem não tem propósito. Porque quem caminha debaixo do propósito, ele não vai correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás dele. Eu vou dizer de novo. Só precisa ficar atrás de oportunidade quem não entendeu que tem propósito. Porque quem tem propósito, as bênçãos correrão atrás e o alcançarão, e ele será bendito. Saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra em que agora habitais. Observe isso. Por que não está escrito? Com a morte de seu pai ele saiu. Por que não está escrito? Com a morte de seu pai continuou. Por que está escrito? Com a morte de seu pai Deus o trouxe. Porque a morte do pai de Abraão foi responsabilidade de Deus para tirá-lo do meio do caminho, para tirá-lo de Harã. Por quê? Porque nada e nem ninguém poderá se colocar entre você e o chamado.
nada e nem ninguém poderá se colocar entre você e o propósito. Qualquer coisa ou pessoa que te pare na caminhada para a qual Deus te chamou, Deus vai arrancar da tua vida. Então, se você ama aquelas pessoas que você diz que ama, caminhe e não olhe para trás para que elas permaneçam. Ah, eu não vou porque eu amo a minha família. Se ama de verdade, continue, porque senão Deus tira. Eu não aceito porque eu tenho os meus filhos. Ama, caminhe, porque senão Deus arranca, como qualquer outra planta que o Pai Celestial não plantou. Você está por aí, meu irmão? Você está por aí? Olha como está escrito, olha como está escrito. Deus o trouxe para a terra que agora habitais. Que terra? Canaã. Agora nós precisamos colocar uma teologia em ordem. Porque desde criança eu aprendi que Deus tirou Abraão de uma terra ruim, de uma terra maldita, de uma terra idólatra, e levou para uma terra boa, para uma terra farta, para uma terra próspera. E isso é uma mentira. Não precisa nem ter estudado teologia, só precisa ter ido à escola. No Oriente Médio, lá na Mesopotâmia, o crescente fértil, aquele lugar entre os rios, é o lugar mais fértil, mais fecundo, mais próspero de toda a terra. Abraão não morava em uma terra pobre, Abraão morava em uma terra rica. Deus não tirou Abraão de uma terra de fome, Deus tirou Abraão de uma terra de abundância. É mentira dizer que Abraão saiu de uma terra ruim para uma boa. Ele saiu de uma boa terra para uma terra ruim. Por quê? Porque Canaã não era uma bênção. É só você ler. Canaã não era boa, não era fértil, não era fecunda. Canaã é um deserto, meu irmão, põe na sua cabeça. Canaã é um deserto, é o deserto de Canaã. Põe isso na sua cabeça. Pastor, mas está escrito, em Canaã vai manar leite e mel. Leia a Bíblia. Deus não disse que o leite e mel vem da terra. Deus disse que na terra manaria leite e mel. Mas o leite e o mel não iam manar da terra. O leite e o mel manam de Abraão. Vou te explicar por quê. Leite e mel são os dois únicos alimentos citados na Bíblia que não têm origem na morte. Qualquer outro alimento, seja animal ou vegetal, tem origem na morte do animal ou do vegetal. Mas o leite e o mel vêm da vida para a vida. Quando Deus disse, te levarei para uma terra onde manará leite e mel, Ele está dizendo, eu vou dar vida àquela terra, através da vida que eu coloquei em você. Pastor, isso muda em quê a minha vida? Tudo. Porque colocaram na sua cabeça que existe um lugar especial que pode mudar a sua vida. Por que as pessoas mudam de igreja? Porque eles acham que essa não é a terra deles prometida, a terra é outra, então eles vão andando atrás da terra. Por que as pessoas, às vezes, mudam de cidade sem a direção de Deus? Porque eles acham que aquela terra não é a terra prometida, eles vão atrás de outra. Porque alguém pôs na nossa cabeça que existe um lugar que tem a bênção de Deus. Mas eu preciso te dizer, Deus não coloca a sua bênção nem em lugares, nem em coisas. Não. Eu vou falar. Pastor, mas e a toalhinha ungida não sei quem? Não tem a bênção. Mas e o copo não sei das... Não tem a bênção. Ponha na sua cabeça, a bênção de Deus está em nós. A bênção não estava em Canaã, a bênção estava em Abraão. O problema é que você não entendeu quem você é. Eu vou falar. Sabe qual é o problema? É que até hoje você não entendeu. Ele não disse, vá para Canaã que lá eu te abençoarei. Ele disse, sai que eu te abençoo. Pastor, qual é a diferença? Ninguém foi chamado por Deus
para ser abençoado no final. Quem foi chamado por Deus foi abençoado quando deu o primeiro passo. Sai e eu te abençoarei. Sai e eu te abençoarei. Não é quando você chegar, é quando sair. Você não saiu para ser abençoado, você saiu para abençoar. Gênesis capítulo 12, verso 10, quando Abraão chega em Canaã, tem fome na terra. O que tem na terra? Fome. É só ler. E por que tem fome? Porque a terra não é bênção. Aliás, era uma terra amaldiçoada. Canaã é a terra do filho de Cão, que por sua vez é filho de Noé, que por sua vez plantou uma vinha, se embebedou, se colocou nu, e Cão, seu filho, pervertidamente, violentamente, olhou para a nudez de seu pai, saiu da tenda e fez saber a seus 2 irmãos, Sem e Jafé, os quais com uma capa e de costa, sem olhar, cobriram a nudez do pai. Quando o pai sarou do vinho, descobriu o que tinha acontecido, amaldiçoou a Cão, dizendo: maldito seja Canaã, filho de Cão, e lhe descubram a nudez. E Canaã, a partir daquele dia, foi amaldiçoado e se tornou um homem incestuoso. E a terra de Canaã se chama terra de Canaã, porque Canaã foi morar ali. Só por isso. As terras receberam os nomes dos seus primeiros habitantes. Se você leu a Bíblia, você sabe disso. Agora, quando Deus vai entrar com o povo na terra de Canaã, Deus adverte. Levítico capítulo 18, ele diz: quando eu vos introduzir na terra que prometi aos vossos pais, vocês não farão nada do que vocês faziam no Egito. Você está aí, irmão? Depois que você entrou na terra, e Canaã para nós é Cristo, e depois que você está em Cristo, você já não deve mais fazer nada do que você fazia no Egito. O Egito é o mundo, Canaã é Cristo. E agora que você está em Cristo, você já não deve mais fazer nada que fazia no Egito. Você está aí, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, é muito importante que você fale algo, nem que for para disfarçar, não é comigo não, amém, glória a Deus, aleluia, isso é para outro. Agora observe. E nem farão como fazem os filhos de Canaã. O pai não conhecerá sexualmente a sua filha. O irmão não conhecerá a sua irmã. O tio não conhecerá seus sobrinhos. O avô não conhecerá seus netos. Porque Canaã era uma terra amaldiçoada e de incestos. E por que havia fome? Porque aonde há perversão sexual, há escassez de riquezas. Vou falar de novo. Aonde há perversão sexual, há também a escassez de riquezas. A perversão pode destruir grandes fortunas, grandes heranças. Aquela terra não era uma terra abençoada, era uma terra maldita. Só que Abraão chega lá e desce para o Egito. Por que Abraão desceu para o Egito? Porque Abraão era exatamente como nós somos. Nós olhamos para as coisas e olhamos na ótica do homem. E todas as vezes que Deus te diz uma coisa, pastor Real, o diabo cria um cenário contrário ao que Deus disse, para você se acovardar. Vou falar de novo, pelo amor de Deus. Quem quer vencer em 2017? Quem quer vencer em 2017? Então preste atenção no que eu estou dizendo agora, pelo Espírito Santo. Todas as vezes que Deus te dá uma palavra de vitória, o diabo cria um cenário contrário ao que a palavra de Deus diz, para que você, olhando, desacredite. Meu irmão, o que tem de crente desacreditado dentro das nossas igrejas? Eu já estou terminando. A vontade mesmo que dá de focar aqui até amanhecer o dia. Mas eu já estou terminando, presta atenção.
O que tem de crente desacreditado, porque ele olha, e não está como o profeta disse. Aí ele diz: o profeta é falso. O profeta é falso. Quero ver o que vão fazer com Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 13, pastor Réu, Deus fala com Abraão. Não é profeta. Deus falou. Sabe o que Deus falou? Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Abraão nem tinha tido Isaac. Abraão nem tinha tido Isaac. Deus já estava contemplando a sua descendência. Porque Deus não vê na mesma ótica que você. Diga: Deus me vê hoje? Não, pelo amor de Deus. Diga comigo: Deus me vê hoje da maneira que Ele me enxerga amanhã. Ele lida comigo agora por aquilo que Ele viu lá no futuro. Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em uma terra alheia, e será reduzida à escravidão por 400 anos. Quantos anos, meu irmão? Depois você abre a Bíblia e leia. Não fica com a minha palavra, não, leia. Observe, 400 anos. Deus falou. Não foi profeta, não foi homem. Deus falou. Mas você abre a Bíblia em Êxodo no capítulo 12. Êxodo capítulo 12. E no verso 40, e vai estar escrito assim, ó: e o tempo em que os filhos de Israel estiveram na terra do Egito foi de 430 anos. Deus falou 400. Eles ficaram 430. Agora você tem duas opções. Ou você aceita que a sua desobediência e as suas decisões mal tomadas podem atrasar o plano de Deus na sua vida, ou diga que Deus é mentiroso. Eu vou dizer de novo. Ou você aceita que a sua desobediência pode atrasar o que Deus tem para fazer na tua vida, ou chame Deus de falso profeta, meu irmão. Porque chega no começo do ano, o pastor diz: vai acontecer, vai ser assim, Deus vai derramar, vai ser uma bênção, você vai ser vitorioso. Chega no final do ano, sabe o que o crente fala? Aconteceu nada. O pastor mentiu. Isso é falsa profecia. Mas ele não para pensar, porque é mais fácil culpar os outros do que admitir que você errou. Ele não para pensar que no ano inteiro ele não tomou uma decisão correta. Sabe por quê? Ele toma decisões sem orar. Ele decide e vai. Quer andar na bênção? Antes de decidir, dobre o joelho. Quer andar na bênção? Antes de aceitar, dobre o joelho. Quer andar na bênção? Antes de assinar contrato, dobre o joelho. Quer andar na bênção? Antes de abrir a boca, dobre o joelho. Quer andar na bênção? Antes de caluniar as pessoas, antes de difamar as pessoas, antes de atacar as pessoas, antes de acusar as pessoas, dobre o joelho e verás se farás assim. Dobre o joelho. O diabo criou um cenário. Abraão foi para o Egito. Não tinha que ter ido. Não tinha que ter ido. Porque eu não posso me mover por aquilo que vejo. Eu me movo por aquilo que creio. Você está aí? Você está por aí? Eu não me movo por aquilo que eu vejo. Eu me movo por aquilo que eu creio. E o diabo vai te mostrar o cenário que ele quiser, que eu ainda creio. Ele pode enganar o tanto que ele quiser, eu ainda creio. Abraão desceu para o Egito, porque foi igualzinho a Agar. Abraão ganhou de Faraó uma escrava, por causa de Sara, como dote. Agar era o nome da menina. Sara disse que ela te deu um filho. Abraão a tomou por mulher e ela deu à luz a um menino. Abraão chamou Ismael.
quer dizer o quê? Deus ouve. Ismael quer dizer Deus ouve. Ismael tinha 13 anos, foi circuncidado. Isaac nasceu. Sara viu Ismael brincando com Isaac, viu que Ismael era mais velho, maior, mais forte, e disse: esse não vai herdar com meu filho, mande ele embora. Abraão relutou. Deus apareceu e disse: faça o que a sua mulher mandou, e porque ele é teu filho, eu não o abandonarei. Abraão então pegou um odre de água, um pedaço de pão, deu na mão da escrava e do menino, e os despediu para o deserto, para a morte. Porque a única coisa que ela fez foi obedecer a Abraão. Porque tem gente assim, usa a gente e depois despede, com o odre da humilhação e o pão da vergonha. Tem gente assim, eles usam a gente e depois despede, para a gente morrer no deserto. E Abraão despediu a mulher, e ela foi. Acabou a água do odre, acabou o pão, ela pegou o menino, colocou debaixo de uma árvore, se afastou dele um tiro de flecha, porque ela disse: nós vamos morrer, ele é mais fraco, vai morrer primeiro, eu não quero ver ele morrer, então eu vou ficar de longe. E ela chorou, e ela clamou, e ela gritou, e o anjo do Senhor apareceu. Eu vou dizer de novo: ela chorou, ela clamou, ela gritou, ela chorou, e o anjo do Senhor apareceu. O céu abriu, o anjo apareceu e disse: Agar! Agar! Por que choras? Irmão, tem hora que dá vontade de perguntar para Deus assim: só quer que eu te conte mesmo? Porque é assim que a gente entende a pergunta. Mas não foi essa a pergunta que o anjo fez. É que Agar estava olhando para a situação com os olhos dos homens, mas o anjo estava olhando com o olhar de Deus. E o anjo viu que ela estava sentada do lado do poço de água. A pergunta do anjo foi: por que você chora assentada tão perto da tua resposta? Está assim de crente, ó, chorando, mas a resposta dele está a um passo, está do lado. Basta que ele tenha uma atitude de fé. Você está aí? Quem está por aí? Não vai dar para eu terminar por causa do horário. Mas eu quero te dizer uma só coisa. Nesse ano, o que vai dirigir a sua vida não são os cenários que o diabo cria. Vou dizer de novo. Nesse ano, o que vai governar a sua vida não serão os cenários criados pelo diabo. O que vai governar a sua vida será a fé naquele que te chamou, não para ser abençoado em uma terra, mas para abençoar uma terra. Abraão voltou do Egito e se estabeleceu em Manre, na terra de Canaã. E sabe o que está escrito na Bíblia? O deserto floresceu ao redor de Abraão. A bênção não está na terra, a bênção está em você. Aonde Deus te colocar, o deserto terá que florescer. Aonde Deus te colocar, o deserto terá que florescer. Deus te abençoe.